E boa tarde, pessoal, tudo certo? Vamos começar aqui então com a nossa capacitação, gestão de resultados, com o Otávio, o Eric e a Giovana. Vou pedir para eles se apresentarem. Vi já que o PPT já está sendo apresentado, tudo certinho. E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar mais um Capacita 360 aí. Então, o tema de hoje, como o Augusto falou, é gestão de resultados, né? Vamos começar se apresentando, então. Eric, por favor. Oi, pessoal, uma boa noite. Eu sou o Eric Hoffman, eu tenho 21 anos e estou cursando Engenharia de Produção, atualmente no quinto semestre, e sou gerente de projetos na EPR Consultoria. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Giovana. Eu tenho 24 anos, sou consultora de projetos na IPR, também curso Engenharia de Produção e totalmente no terceiro semestre. Eu sou Otávio Santana, sou consultor de projetos na EPR, tenho 20 anos, também estudo Engenharia de Produção e atualmente estou no terceiro semestre. Então, falando um pouco da nossa agenda para hoje, a gente vai começar com um check-in, depois vamos falar sobre o que é gestão de resultados. Em seguida, vamos se aprofundar um pouco mais em como implementar a gestão de resultados em uma empresa. E, por fim, vamos falar da aplicação da gestão de resultados em EJs. Então, o nosso check-in vai ser um questionamento, né? A que palavras o termo gestão de resultados te remete, né? Que palavras vêm na cabeça de vocês quando vocês pensam em gestão de resultados? Se vocês quiserem abrir o microfone e falar, podem. Se quiserem escrever no chat também, ou só pensar na cabeça de vocês também, pode ser. Indicadores, não sei se me escutam, mas indicadores, primeira coisa que me vem à cabeça. Boa. Para mim vem muito meta também, indicadores também, mas meta. Bom, acho que a gente pode ir seguindo aí. Então aqui tem algumas palavras, vocês acertaram muito bem, né? Então, isso aí são palavras que a gente pensou quando a gente se fez essa pergunta pela primeira vez. Então, plano de ação, planejamento, indicadores, metas, objetivos, prazo, engajamento. Tudo isso aí tem a ver com gestão de resultados. Então, aqui a gente já vem com a definição formal, né? Que é estabelecer objetivos específicos dentro de uma organização, de modo que todos possam trabalhar para atingi-los em sequência. Esse foi um conceito introduzido pelo Peter Drucker, que ele é considerado o pai da administração moderna, uma pessoa bem importante, e foi ele que trouxe esse conceito de gestão de resultados. Então agora vamos falar de como implementar a gestão de resultados em uma empresa, né? Nós separamos em 3 grandes áreas, que seria cultura de resultados, metas e monitoramento. Então, começando pela cultura. Como implementar uma cultura de resultados em uma empresa? E aqui, 4 itens que nós separamos, que seriam objetividade, transparência, feedbacks e recompensas. Então, falando de objetividade, né? A objetividade está muito relacionada a dados, né? Então, as decisões que a gente toma em uma empresa serem baseadas em dados e não em opiniões, né? Porque quando a tomada de decisão é baseada em opiniões, ganha quem está em um posto mais alto na hierarquia, né? E é muito importante que a cultura de resultados na nossa empresa sempre prevaleça a informação sobre a hierarquia, né? E outra coisa muito importante é a clareza na comunicação das metas. Então, quando a Direx vai informar para os outros membros as metas, é muito importante a clareza na comunicação, que todos entendam muito bem o porquê dessa meta e assim todos possam trabalhar juntos, engajados, para atingi-la. Então, agora um pouco sobre transparência, que tem muito a ver com comunicação, né? Então, é exatamente isso, a informação estar disponível para todos, que todos tenham acesso às informações da empresa que dizem respeito ao atingimento dos resultados. E essa informação, ela tem que estar disponível em diversos canais de transparência. Então, quando tu está no ambiente físico, tu ter nas paredes da sala informações. Agora que a gente tem pandemia, né, que a gente usa muito mais ambientes digitais, tu ter as informações em plataformas. E uma ferramenta muito recomendada
para dispor esses dados são os dashboards, né, que são muito gráficos, a gente consegue ver muito bem visualmente. E outro item muito importante na transparência dessas informações são relatórios periódicos. Então, de tanto em tanto tempo, as equipes que são determinadas para várias áreas darem um relatório dos resultados, né, de como estão indo as coisas na empresa, porque assim todos vão saber, todos vão estar juntos em consonância para atingir esses resultados. Aqui tem um exemplo bem genérico de dashboard, vocês já devem ter visto dashboards na vida de vocês, mas aqui está um exemplo. E agora falando um pouco de feedback, né? Feedback é nós termos um retorno sobre o desempenho nas atividades realizadas. Esse feedback pode ser positivo ou construtivo, né? É bem intuitivo. Um feedback positivo seria um elogio, algo que tu vê na pessoa que tu quer que ela continue fazendo, que tu acha muito bom. E um construtivo seria talvez tu falar alguma coisa que tu acha que a pessoa não está fazendo e que ela deveria fazer, ou algo que tu vê ela fazendo que talvez tu ache que não está certo, então tu vai lá e fala para ela. E é muito importante utilizar a comunicação não violenta, né? Então, quando a gente está falando de comunicação, a gente fala de duas pessoas, né? Uma pessoa que está comunicando e uma que está sendo comunicada. E é muito importante que ambas pratiquem essa comunicação não violenta, né? Então, a pessoa que está comunicando falar com delicadeza, com argumentos embasados para dar sua crítica, né? E a pessoa que está escutando também. É muito importante que esteja de cabeça aberta, que saiba que a pessoa que está dando feedback quer que ela cresça. Enfim, essa parte da comunicação não violenta é muito importante. E isso promove o crescimento coletivo, né? Então, quando a gente está falando de uma cultura de resultados, a gente quer que toda empresa atinja esse resultado. Então, nós queremos crescer da mesma forma que a gente quer que os nossos colegas que estão trabalhando com a gente cresçam também, né? Então, esses feedbacks são muito importantes. Falando, por último, agora de recompensas. Recompensas são os colaboradores serem recompensados por atingirem os resultados. Então, algo muito bacana é que a recompensa seja determinada em conjunto, né? Não seja algo imposto pelos superiores. Então, dessa forma, todos se sentem mais próximos, gostam da recompensa, né? E ela é importante porque aumenta a motivação, né? Então, quando a gente sabe que a gente vai ser recompensado com alguma coisa por atingir determinados resultados, a gente se sente mais motivado a trabalhar para atingir eles, né? E também tem estudos que dizem que a recompensa não pode ser dinheiro, né? Porque dinheiro, falam que a motivação é menos duradoura. E principalmente no nosso ambiente de EJ, assim, é bacana que seja algo que todos possam compartilhar junto, né? Que essa recompensa seja algo coletivo para todos os membros da empresa. E qual é a consequência disso tudo, né? Qual é a consequência de a gente ter objetividade, transparência, passar feedbacks, recompensas? Tudo isso incrementa no engajamento coletivo, que é o principal da cultura de resultados, né? Que todos se sintam responsáveis pelo resultado da empresa, né? Que todos trabalhem juntos para atingir esses resultados. Então, vamos passar para a próxima parte. Então, pessoal, a gente deu agora uma abordada sobre a questão da cultura da empresa, uma introdução sobre gestão por resultados, mas agora vamos chegar nessa parte. Como é que a gente pode implementar a gestão por resultados dentro da tua EJ? O primeiro ponto é repensar a tua cultura organizacional. Então, a gente tem que pensar muito pelo que o Otávio acabou de tocar nos pontos ali e pensar, pô, será que a nossa cultura, a gente está abordando a gestão por resultados? Será que a gente está abordando um pouco, muito? É muito presente? É nada presente? Primeiro, a gente tem que entender o terreno que a gente está pisando. Depois, é entender quais são os pilares da nossa empresa. Então, pô, entender as nossas áreas de atuação da nossa CJ, como é que funciona o relacionamento com os membros, qual que é o diferencial da nossa CJ, quais são as nossas maiores dificuldades. O terceiro ponto, de repente o mais crucial nessa implementação, é buscar conexões com o seu planejamento estratégico. O que isso significa? Gestão por resultados e planejamento estratégico estão muito ligados uma coisa com a outra. Então é muito importante que tenha um bom planejamento estratégico. Se tem um planejamento estratégico básico, tudo bem, mas vamos começando a deixar isso mais robusto, que isso está muito interligado. Todas as estratégias vão estar muito ligadas a essa parte de implementação dos resultados. Então as duas coisas estão muito interligadas. E por último, é estruturar plataformas para controlar e monitorar toda essa gestão por resultados. Então, a gestão por resultados, ela é um processo e não um projeto. O que que significa? Que ela não tem um início e fim. É uma coisa contínua que a gente tem que estar sempre controlando e monitorando. Então, é uma cultura que a gente sempre está de olho e cada vez melhorando mais.
Então, agora a gente vai para o ponto chave assim da gestão de resultados, que é a elaboração de metas. Então, a primeira coisa que a gente pode abordar na questão das metas é como elas estão interligadas com o planejamento estratégico. Aqui, no planejamento estratégico, a gente separou em 4 grandes áreas, que seriam identidade organizacional, estratégias, indicadores e planos de ação. A identidade organizacional, a gente já teve um capacita disso, sim, mas só para dar uma pincelada aqui, é a parte da missão, visão e valores, que são os norteadores de todas as decisões que tem da empresa. É a base da cultura, das tomadas de decisão de uma empresa, pode ser também uma EJ, claro. O segundo ponto seriam estratégias. Então, toda empresa tem que ter estratégias e entender como que ela pode melhorar, como ela pode solucionar problemas. E todas as estratégias também estão muito interligadas a tudo que tem dos norteadores ali atrás. O terceiro ponto são os indicadores. Então, através de indicadores, tu vai conseguir medir como é que essa estratégia está evoluindo, como é que tu está combatendo o teu problema, o teu objetivo. E as metas vão também estar dentro dos indicadores. E por último, os planos de ação, que são a forma que tu vai conseguir atingir essa tua meta. Como é que vai ser esse teu caminho até chegar àquele número tão sonhado. Então, só dando uma passada aqui na parte da identidade organizacional, que são missão, visão e valores. A missão é o propósito da empresa, a visão é o objetivo, onde ela pretende chegar num longo prazo, e os valores são as atitudes que a empresa preza, que os colaboradores têm que ter como conduta. Então, aqui são os 3 norteadores de qualquer decisão, de qualquer estratégia, de qualquer objetivo, de qualquer meta da empresa. É muito bom isso estar bem estruturado para vocês conseguirem tomar decisões a partir disso. Então, os dados históricos. Para tu construir metas bem elaboradas, bem robustas, é muito importante ter esses dados bem perto, assim, que eles estejam bem definidos, que tenha análise deles. Por quê? Porque através de toda essa análise do teu passado, tu consegue entender bem como é que pode ser teu futuro. Então, através de dados bem colocados, tem algo bem na tua mão, tu consegue ter metas muito mais plausíveis, muito mais assertivas. Mas então, e se caso a tua EJ não tem esses dados históricos, estão na ponta do lápis, não tenha planilhas bem estruturadas nisso? Enfim, a gente pode contornar isso. Como é que a gente pode fazer isso? A partir das metas. Então, começar agora botando metas sem dados históricos, então tem que fazer algo um pouco mais no feeling, um pouco mais do conhecimento dos membros da EJ, começar a alimentar bancos de dados, que a partir de metas, quanto mais metas tu colocar, e mais tu ir preenchendo essas metas ao longo de meses, semanas, dias, tu vai tendo mais dados, e a partir disso tu vai construindo uma base de dados, que cada vez mais vai ficar mais robusta. Isso vai ajudar muito no futuro da tua EJ, que é ter esses dados em planilhas bem estruturadas para poder analisar no futuro e as metas serem cada vez mais assertivas. E aqui até a gente botou como uma dica que pode criar uma meta ligada à criação de planilhas para organizar os dados. Então, tu vai criando lá, eu quero fazer tantas planilhas aqui, uma planilha com tantos dados até tal dia, e tu vai deixando isso cada vez mais organizado. Isso é muito importante. Cada vez mais que a empresa vai crescendo, mais importante é essa análise dos dados. Mas então, quais são os conceitos? A gente decidiu aqui trazer 3 conceitos básicos dessa parte de gestão por resultados, que são bem parecidos, eles meio que se entrelaçam, então é importante já deixar claro desde já. Que é o objetivo, que é o grande anseio. Então, tu pode ter objetivo em qualquer área dentro da TJ, pode ser um objetivo dentro do financeiro, dentro do comercial, um objetivo mais geral, um objetivo dentro dos projetos. A gente pode ter um indicador, que o indicador vai ser uma métrica ali dentro, uma unidade de medida dentro do objetivo, que vai ser algo bem assertivo que tu possa entender se tu tá entrando nesse objetivo ou não. E por último, isso é o indicador. E por último, a meta, que vai ser um número dentro dessa unidade de medida, que vai ser o indicador que tu quer chegar em um determinado prazo, em um determinado período. Mas agora, a partir de tudo isso, como que a gente pode definir as nossas metas? O primeiro de tudo tem que ser definir um grupo para elaborar e principalmente monitorar essas metas. Normalmente em J a gente escolhe metas um pouco mais macro, assim, a gente escolhe normalmente a Direx para fazer isso, às vezes um grupo de pessoas em determinada área de ação dentro da EJ, mas tem que ter um grupo para elaborar isso e alguém para monitorar. Para elaborar, às vezes, dependendo da meta, pode ser até em um grande grupo, mas para monitorar sempre é bom ter responsáveis bem direcionados para não ficar na mão de muita gente e isso se perder. Depois disso, tem que escolher estratégias que a gente queira atacar. Então, entender como é que tu pode melhorar, ter um objetivo, ter uma estratégia bem definida e, a partir disso, começar a criar metas ali dentro. Depois, vai se definir indicadores que possam medir essa evolução dessa estratégia ou desse objetivo. Então, entender uma unidade de medida que tu possa estar medindo se aquele objetivo está sendo alcançado ou não e ter um indicador disso. E dentro desse indicador, definir um número desafiador. Então, tu pode usar a tua base de dados, conversar às vezes com ex-membros, pessoas que entendem dessa área, definir um número desafiador, e dependendo, claro, do objetivo ser mais ousado ou menos ousado, mas ele tem que sempre ser palpável e ter um prazo bem definido para que ele possa ser alcançado.
E seguindo um pouco sobre a periodicidade das metas, então a gente se baseou um pouco no ciclo das EJs, porque a periodicidade pode variar muito se for uma empresa multinacional, uma empresa menor, enfim, a gente se baseou nas EJs aqui, mas podem ser metas de curto, médio e longo prazo. Então, começando pela meta de curto prazo, é uma meta que ela foca muito em resultados muito dentro desse semestre que a gente está atuando. Resultados estão muito palpáveis, muito próximos da nossa ação. Então, eles têm que o diagnóstico do problema que ele é bem certeiro. Como a gente pode dar um exemplo disso? Por exemplo, marcar 5 reuniões no mês, fazer mais de 50 cold calls no mês, pode ser em algo de semana, pode ser de dia, pode ser de tarefas assim mais micros que possa atingir de uma forma e possa medir facilmente. Seguindo, a gente tem a meta de médio prazo, que ela foca, vamos dizer assim, até 1 ano, vamos dizer. E muitas vezes vão ser evoluções das metas de curto prazo. Então, as metas de médio prazo, normalmente, elas englobam metas de curto prazo dentro daquela área. Elas são, normalmente, soluções um pouco mais estruturadas que têm que ser melhor pensadas para serem feitas. Então, como exemplo, pode ser meta de faturamento anual, meta de projeto anual, meta de porcentagem de alocação anual, que são coisas que, por exemplo, trazendo no último exemplo ali, estão interligadas. Quanto mais projetos tu vai ter, mais reunião tu vai marcar, mais cold call tu vai fazer. Então, são coisas que elas vão se entrelaçando, querendo ou não. E, por último, a gente vai ter a meta de longo prazo. A meta de longo prazo, muitas vezes, ela vai estar muito ligada à tua visão, principalmente. Ela foca em resultados que provavelmente vão estar ligados a outras gestões. Então, quem elaborou essa meta já não vai estar mais mensurando no final dela. Ela identifica resultados futuros a partir também dessas metas de curto a médio prazo. Então, ela vai se dissipando e vai pegando essas tarefas menores. Então, eu trouxe aqui como exemplos 5 novas áreas de atuação, pode ser 5 novos scopes, consolidar 3 parcerias com empresas do ramo X e aumentar o faturamento em 150% em 2 anos. Então, são coisas bem mais para frente, vocês podem ver. E a última coisa aqui é cuidar com as métricas de vaidade. Isso é muito importante. Quando a gente escolhe uma meta em indicador, a gente tem que ver uma unidade de medida bem precisa que não vai mascarar o teu monitoramento do objetivo. Eu vou dar uns exemplos que são tráfego no site, por exemplo, número de usuários e curtida de seguidores de redes sociais. São dados interessantes, sim, são dados que tu pode dar uma olhada para ver como é que está indo o teu EJ, mas eles não podem ser medidas finais, vamos dizer assim. Tu tem que ter uma certa base, entender bem qual é o teu objetivo como EJ, onde é que tu quer chegar em tal problema. E essas métricas não podem ser o teu maior enfoque. Elas podem servir, de repente, como um parâmetro ou outro, mas tomar cuidado com elas. Gente, agora focando um pouquinho mais nessa parte de monitoramento, a gestão de resultados ela precisa ser contínua. Depois de ter feito todo esse planejamento de metas, definido as metas, toda essa parte pressionada pelo Eric, não adianta nada guardar essas metas num baú e deixar elas lá mofando. Isso é imprescindível que tenha esse monitoramento. Nada mais é que um acompanhamento constante dessas metas, garantir que elas sejam alcançadas. Porque com ele é possível identificar se a empresa está indo no caminho certo, se os planos de ações estão sendo eficazes, para poder tomar as providências, né, se tiver caso com alguma coisa errada, caso não esteja tudo certo, e potencializar os resultados. Então, aqui, a gente trouxe um paralelo que foi dito por um empreendedor da RunRunit. Embora ele seja um pouco mórbido, assim, ele define bem por que é importante monitorar. Então, se a gente fizer um acompanhamento semanal, mensal, etc., a gente vai estar fazendo biópsias. Ou seja, ainda vai ser possível corrigir o erro. Agora, se guardar num baú e deixar para olhar só lá no final do ano, a gente vai estar realizando mais uma necrópsia, assim, que provavelmente não tenha mais solução para esse problema. Então, mas como ter, né, um monitoramento eficaz? Eu vou destacar alguns pontos importantes para que isso ocorra. O primeiro deles é os indicadores. Os indicadores são os parâmetros e métricas que permitem mensurar, acompanhar determinados processos ou objetivo estratégico em relação às metas planejadas. Ou seja, não existe monitoramento sem indicadores. Eles são os meios utilizados para monitorar. Então, quando a gente fala de indicadores, a gente não está falando de meta, né? Como o Eric mencionou, são coisas muito parecidas. Mas os indicadores, eles não são metas, eles são quem vai ajudar a alcançá-las. Ou também, em outras palavras, as metas são os valores que a gente quer que os nossos indicadores alcancem. Então, um exemplo que dá para visualizar bem, assim, qual é a diferença do indicador e a meta, qual é o papel. Supondo esse exemplo aqui, que o objetivo de uma empresa seja alcançar o maior público no Instagram, vendo ali nas metas de vaidade, não sei se seria uma meta realmente boa, mas só porque ela é muito boa de visualizar. O objetivo ele é alcançar o maior público no Instagram
o indicador vai ser um número de seguidores. Poderia ser curtidas também, mas por um motivo a empresa escolheu o número de seguidores. Então, essa vai ser a métrica mensurada. E a meta é 30 mil. Então, o indicador nós queremos que o indicador chegue em 30 mil, por exemplo. Também vai ressaltar sobre os QPIs, que são os Key Performance Indicators, enquanto os indicadores são números mais básicos, que quase de uso obrigatório, assim, os QPIs vão ser indicadores estratégicos, que vão ser definidos, adaptados às necessidades da IJ, do negócio, da empresa, enfim. Todo QPI é um indicador, mas nem todo indicador vai ser um QPI. E só alguns deles devem ser acompanhados de perto, né? Para pegar tudo que é tipo de indicador e ficar acompanhando, que vai ser mais difícil ainda de ver onde tu quer chegar do que se escolher os que realmente importam para chegar nas metas que são definidas. Então, a gente estava falando até agora como foi definido, toda a questão das metas, mas ainda não falamos como acompanhá-los, né? Como, de fato, fazer esse monitoramento. Uma forma muito eficaz são as reuniões de acompanhamento. Isso. As reuniões de acompanhamento, que são encontros frequentes que permitem a construção de um forte alinhamento, engajamento e comunicação. Essa organização ela pode variar de acordo com as necessidades da empresa. Então, aqui é só um exemplo assim de um acompanhamento ideal, mas dependendo da realidade da IJ, da empresa, não precisa ser obrigatoriamente desta forma. Mas então, as reuniões de acompanhamento elas podem ser vistas como reuniões de acompanhamento mais próximos, assim, vão ser reuniões diárias, vão ser rápidas reuniões entre os líderes de cada área, tipo 10 minutinhos, uma coisa só para revisar o que foi feito no dia, o que pode ser feito no dia seguinte, o que não deu para fazer, por que não deu para fazer. Assim vai ser possível avaliar as ações que estão dando certo e tomar providências para melhorar. E as reuniões semanais, então, elas são feitas com a equipe em cada área, para avaliar o andamento do plano de ação, mas assim, são da área como um todo. Então, as reuniões mensais, as reuniões mais espaçadas, né, elas servem para oferecer esse retrato mais abrangente da gestão de resultados. E uma muito importante nesse quesito são as reuniões mensais, são reuniões de resultados. Então, até o Otávio já comentou um pouquinho sobre. Elas são reuniões que elas ocorrem normalmente uma vez por mês, no início do mês, e servem para apresentar para toda a empresa os indicadores e metas do último mês de cada nível e área. Então, nesse momento é feita toda uma análise do desempenho da empresa, focando nos problemas prioritários. Normalmente ela é apresentada pela CEO, o presidente da empresa, da IJ, e no final é feito um resumo das principais análises e ações corretivas que devem ser tomadas. E as ações trimestrais, elas são reuniões de fechamento. Aqui também vale ressaltar que não necessariamente precisa ser trimestrais, até para a realidade das EJs faz mais sentido ser semestrais, né? Então aqui é só um exemplo. Ela é para fechamento de resultados. Nesse momento, é para compilar e analisar os resultados, entender o que foi entregue, o que não foi, dentro das métricas estipuladas nos planos de ações. Então, aqui um pouquinho sobre as ferramentas para auxiliar no monitoramento. Diversas ferramentas e formas de tornar esse momento visual disponível para todos. Então, aqui são só alguns exemplos, né? Então, para a construção de dashboards, que o Otávio também já tinha comentado, que é muito importante para ter essa visualização de como estão as metas, é muito bom o Excel e o Power BI. Já o Google Analytics, ele é mais para acompanhamento de visitações no site da empresa. O próprio Drive, que provavelmente todo mundo aqui conhece e usa, ele é útil para essa questão de guardar informações, toda essa questão de guardar os dados que vão precisar ser usados para depois fazer o planejamento estratégico, e ele é compartilhado com toda a equipe, então toda essa questão da transparência, todo mundo tem acesso. O Pódio, ele está representando mais os softwares de gerenciamento de projetos, né, que são bem amplos, assim. Ele é só um exemplo, tem várias opções, mas é um exemplo bem versátil e personalizável, assim, que é bem útil para guardar dados também, criar esses dashboards e tudo mais. Por fim, o Culture Rocks é uma plataforma bem interessante, um pouco diferente, assim, é bem focado nos OKRs, que eu vou falar logo em seguida, onde a empresa consegue ver os objetivos por área, os KRs, as metas, como está o andamento de cada área. Isso é muito bom para o alinhamento da empresa, para ver exatamente quais áreas estão chegando mais, estão contribuindo para determinada meta e tudo mais.
Então, aqui é um exemplo muito massa que a gente tem bem pertinho da gente, é um exemplo de Power BI, da FEGERS, feita para acompanhar as metas de toda a rede gaúcha. Para quem quiser dar uma olhada depois, é compartilhado com todo mundo, é possível acompanhar diversas metas e indicadores, como faturamento, projetos, histórico, comercial, participação em eventos. Inclusive, eles apresentaram recentemente, na segunda-feira, quando eles fizeram uma apresentação sobre gamificação, que também é uma coisa que entra muito em gestão de resultados, porque a gamificação, ela promove essa questão de metas e promove essa competição saudável que eles estão fazendo, que é muito legal também, é bastante nesse assunto. Então, sobre o OKR, né, é uma metodologia também muito ligada a planejamento estratégico, porque a própria gestão de resultados, como o Eric falou, é muito ligada a planejamento estratégico, mas ela é muito boa para essa parte de monitoramento que eu estou falando aqui, por isso que vou mencionar um pouquinho sobre elas. Ela surgiu na década de 70 pelo Andrew Grove, presidente da Intel, e foi popularizado na década de 2000 pelo John Doerr, que é um grande investidor e membro do conselho de administração do Google. Inclusive, na época, ele sugeriu aos líderes do Google que implementassem as OKRs na empresa, e foi uma das razões do grande sucesso da multinacional. Inclusive, ele tem esse livro, que avalia o que importa, que é um livro que revela como os OKRs foram aplicados nessas gigantes da tecnologia, como a Intel e a Google, que fizeram alcançar esse crescimento inicial. Mas vale ressaltar que, apesar de ser usada por essas empresas grandes, os OKRs são muito simples e muito fáceis de aplicar dentro das empresas, dentro das EJs. Então, o que é a metodologia OKR, né? Ela é um sistema de metas coletivas e individuais que convergem para a busca de metas globais de uma organização. Então, como é que é feito isso? A anatomia do OKR, né? O OKR significa Objectives and Key Results. O O do OKR é o objetivo, que ele tem que ser qualitativo, é um objetivo bem claro, bem simples, assim, de ser bem fácil de compreender. E os Key Results, eles vão ser quantitativos, eles vão ser mensuráveis, vão ter o que precisa ser feito exatamente para chegar naquele objetivo. Então, ele é organizado dessa forma, assim, tem um sonho, que vai ser mais ou menos uma visão missionária, assim, da empresa, e daí vão ser divididas em metas corporativas anuais e ciclos trimestrais. Mais uma vez, não necessariamente precisam ser trimestrais esses ciclos, pode ser adaptável, pode ser de 1 a 6 meses, mas é importante que eles sejam frequentes. E daí, na parte do sonho, só explicando, o sonho é uma visão de longo prazo que a empresa tinha, né, uma visão normalmente missionária, uma coisa grande, assim, e vai servir como guia para todas as decisões da empresa, para toda a definição dos OKRs. Aí um exemplo de sonho, o próprio exemplo da Google, que o sonho deles é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. E eu acho que eles realmente estão conseguindo, já conseguiram isso, né? E aqui só passando mais rapidinho, assim, como são feitas essas metas anuais e esses ciclos semestrais. As anuais, elas vão ser muito baseadas nesse sonho, vão ser definidas mais para o início do ano. E as trimestrais vão ser baseadas, então, nessa anual. E todas elas têm que ser repassadas para a empresa. E daí, por fim, pode voltar ainda, só falando que aí os OKRs, eles vão ser dentro das áreas também. A partir do trimestral, as áreas vão criar suas próprias metas e até individuais, os colaboradores podem criar suas próprias metas individuais em conjunto com os gestores. Por que as OKRs têm tanto esse sucesso, né? Justamente por esses ciclos curtos, por essas divisões de OKRs para as áreas, para os indivíduos, trimestral e anual, facilita o monitoramento e também o acompanhamento regular, esse acompanhamento semanal da evolução das metas é muito importante dentro do OKR. A questão da transparência, que causa muito alinhamento, né? Porque todo mundo consegue ver como é que está cada área, o que está acontecendo, pode ajudar e tudo mais. A participação de todos, o fato dos colaboradores, os membros, no caso de uma EJ, seriam os membros da EJ participariam dessa definição de OKRs, pelo menos dentro das áreas deles, por causa desse sentimento de pertencimento e muita motivação, por isso que ela tem tanto sucesso. Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre a aplicação da gestão de resultados em EJs, né? Que é, acho que a parte que mais interessa a vocês.
Então, começando pela parte de cultura dentro das EJs, a gente vai dar alguns exemplos de como isso é estruturado. Então, nós vamos de novo aqui por aqueles itens que eu falei antes, então de objetividade, transparência, feedbacks e recompensas. Só contextualizando um pouco que aqui a gente vai dar alguns exemplos de coisas que a gente aplica na EPR e que não necessariamente é o certo, o que vocês devem fazer, mas que pode ser adaptado para todas as EJs, assim, independente de como é a EJ. Então, algo que a gente faz é ter, em relação à transparência e objetividade, né? É ter dashboards nas paredes da salinha. Então, quando normalmente a gente está trabalhando lá, tem várias informações espalhadas nas paredes que as pessoas podem ver e acompanhar indicadores. Também nós temos o Drive e o Pódio, que, enfim, são essas plataformas que a Gi explicou antes, que armazenam dados e ali a gente tem informações as mais diversas da empresa e que todos os membros têm acesso. E isso é muito bom, é muito transparente. A parte de comunicação, né? Na EPR, tudo é comunicado para toda a empresa. Então, quando a gente vende algum projeto, já é comunicado ali no nosso grupo. Quando a gente recebe algum NPS promotor, também é comunicado. E depois da comunicação é muito importante também a comemoração, né? Então, vibrar pelas nossas conquistas, vibrar pelas coisas que a gente atinge. E eu vejo muito isso também até no MEG, assim, talvez no ambiente da FEGES, do NEG, que a gente vibra, né, com as nossas conquistas, a gente vibra com os nossos resultados, e isso é muito importante. E o último ponto é que a meta está sempre presente, né? Então, por exemplo, o nome do nosso grupo de WhatsApp tem a meta, então a gente pode estar sempre vendo ali quantos projetos faltam para a gente atingir a meta, quanto falta no nosso faturamento. Tem pessoas até que estão colocando no fundo de tela do celular a meta, então é muito importante isso, que a meta está sempre presente no nosso dia a dia. Em relação a feedbacks, também vou dar aqui alguns exemplos de feedbacks que a gente tem na EPR. Então, o Tuba é um deles, que não é exatamente um feedback formal, mas é um reconhecimento semanal que acontece toda a RG, né, que é reunião geral, que uma pessoa recebe o Tuba de outra que já tinha ele, como uma forma de reconhecimento, que a pessoa está fazendo um trabalho, que está apresentando bons resultados, e, infelizmente, as pessoas não estão podendo ter o Tuba fisicamente por causa da pandemia, mas, enfim, é uma forma de reconhecimento semanal que a gente faz. Também tem os reconhecidos do mês, que acontece na primeira reunião geral do mês, em relação ao mês passado, né? Que o nosso diretor de gestão de pessoas vai lá, faz uma apresentação bem descontraída, reconhecendo, né, as pessoas que fizeram um bom trabalho, que apresentaram bons resultados e que merecem ser reconhecidas frente a toda a empresa na nossa reunião. Daí, os feedbacks semestrais, que eles são feitos para toda a empresa, né? Todo mundo recebe feedback, então a barra de consultores, de gerentes, a diretoria, em momentos separados, todas as pessoas recebem feedbacks e ele pode ser escrito, né? A gente abre um formulário que as pessoas podem escrever, mas também quem quiser pode mandar um áudio, pode fazer algo mais direto, mais pessoal, que também está valendo. E nós também temos o feedback, o 180 e o 360, que eles ocorrem nos projetos, né? Então, na metade do projeto tem o feedback 180 e no final 360. Ele é feito pelos membros da equipe que estão participando do projeto. Aqui tem uma foto do Tuba, para vocês verem. Em relação a recompensas, também aqui são exemplos de como as EJs podem recompensar seus membros em determinado período. Então, prêmio da meta mensal, com alguma coisa mais simples, prêmio da meta semestral, enfim, com algo melhor, assim, a gente até estava falando antes de paintball da empresa, algo desse tipo, prêmio da meta anual, enfim, cada EJ dentro do seu contexto pode dar essas recompensas, que como a gente falou antes, né, motiva saber que se a gente atingir determinados resultados, a gente vai receber algo, uma recompensa que a gente vai poder aproveitar juntos. Isso é muito importante. Então, pessoal, vamos voltar a abordar um pouco sobre metas. Então, a ideia é falar um pouco das metas no contexto das EJs, também trazendo um pouco da vertente da EPR, e para vocês também terem um pouco de base.
Começando aqui pelas metas semestrais e anuais, acho que elas são as metas preponderantes para qualquer EJ. A meta de faturamento e número de projetos é o que mais motiva e o que mais consegue avaliar assertivamente o trabalho de cada EJ. Então, tanto o faturamento tanto a meta do faturamento quanto a meta de número de projetos, primeira coisa, elas têm que estar muito correlacionadas. Porque, querendo ou não, uma coisa está interligada com a outra, tu não pode querer destoar muito uma da outra, que não adianta também só bater uma meta e a outra ficar muito para trás. Mas, principalmente, a construção da meta tem que ser algo bem robusto e pensado, e muito pensado. Porque tem que ser algo que motive muito os membros da EJ, mas também não pode ser algo ousado demais, que não seja palpável. No exemplo da EPR, quando a gente fez para esse ano passado a gente tinha batido a nossa meta, tinha sido o melhor ano da história da EPR, então a gente teve que fazer algo bem, tanto ousado, talvez palpável para nossa realidade. Então, como a EPR fez, foi sentar, conversar com ex-membros que também tem muito know-how agora hoje no mercado de trabalho, ter uma ideia. Então, foi feita a meta baseada em dados históricos, então se estudou muito quais foram os últimos faturamentos da EPR, o número de projetos, se baseou muito no benchmarking, o melhor semestre, tanto em questão de faturamento quanto em questão de número de projetos, e fez um estudo na base de lacunas, entendeu? Qual era a lacuna, como a gente queria atacar aquilo, quantos por cento a gente queria melhorar, e foi feita essa meta. Foi uma meta que estava indo muito bem, estava sendo bem desafiadora, mas também palpável, até, claro, a chegada do Covid, onde teve que ser tudo remodelado. Passando agora também pelo NPS. Então, o NPS é uma métrica de satisfação do cliente. Então, é a melhor métrica para tu entender se teu trabalho está sendo bem feito ou não. Então, quando acaba um projeto, é muito bom tu entrar em contato com o cliente, tentar tirar feedbacks de como é que foi o projeto com ele, e também muito, se possível, tentar tirar uma nota ou mais notas ali de dentro, como é que vocês preferirem. E essa nota é muito legal, ela pode ser essa nota média de todos os projetos, todos os NPS que tu tem, pode ser uma meta muito legal, porque daí tu pode botar uma meta, por exemplo, eu quero ter 9 de NPS dos que eu retirar esse ano. E a partir disso pode ser bem desafiador, porque além da gente querer vender projetos, além da gente querer ter um bom faturamento dos projetos, a gente vai ter uma meta muito interessante de fazer projetos de qualidade. E, claro, isso é um ciclo. Quanto mais projetos de qualidade tu faz, mais projetos tu vai vendendo e mais a EJ vai crescendo. Seguindo aqui, só dando uma passada pelo portal BJ. Então, como essas metas estão interligadas na questão da Brasil Júnior. Então, é uma forma transparente de monitoramento das nossas metas e indicadores de todos os EJs do Brasil. E, claro, se não está no portal, está no mundo das ideias, então é muito importante que elas estejam configuradas lá certinho no portal. E a partir dessas metas, a gente consegue classificações dentro da EJ, que seria, vamos dizer, um troféu, tu atingir um determinado patamar. Então, o primeiro patamar disso é quando tu bate tanto a questão de faturamento, número de projetos e membros que executam as tuas metas. Então, a EJ ela se configura como um alto crescimento. Depois disso, se além dessas três, pode passar, isso. Depois, se além dessas três, ela consegue uma quantidade lá que é determinada pela BJ de ações compartilhadas, ou seja, projetos feitos com outras EJs, e participações em eventos, ela vira uma EJ conectada. Então, o segundo patamar aí. Posteriormente, ela pode ser EJ de impacto, que além de tudo isso, ela consegue um NPS determinado também pela BJ, que tem uma nota acima daquilo. E por último, depois que ela for impacto, e também o cluster 5, ela vai ser alto impacto, que é o patamar máximo ali dentro da BJ. Certo, então agora falando sobre o monitoramento também dentro das EJs e também trazendo essa perspectiva dentro da EPR e dizendo, não é talvez a forma ideal, mas é a forma que nós fazemos, vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, como eu falei antes dessas reuniões mensais, na EPR a gente tem também os relatórios operacionais mensais, que são correspondentes dessas reuniões de resultados, né? E também mais um aspecto mais geral, assim, é a pesquisa de clima organizacional, que é feita com a empresa também. Então, sobre os relatórios operacionais mensais, eles são responsabilidade da diretoria, né? O diretor-presidente que apresenta para toda a empresa. E é apresentado em toda a primeira RG do mês, sempre comparando com o resultado mensal, com a meta do mês, né? É estipulado uma meta para cada mês e avaliados os indicadores, como é que elas estão em relação a esse mês e aos meses passados, meses anteriores também. Então, esse relatório operacional, ele é dividido em áreas, que na nossa empresa é comercial, resultados e pessoas. Essas áreas, elas são muito interligadas ao planejamento estratégico, isso são aspectos do planejamento estratégico que foi decidido monitorar estrategicamente, né? Então, no comercial,
tem faturamento, os projetos acumulados, passivas abertas, efetividade comercial, ativas abertas e ticket médio. No resultados, tem a margem líquida e o giro de caixa. E em pessoas, é o percentual de alocação. Aqui a gente trouxe um exemplo de como é apresentado na RG esses indicadores. Aqui é o percentual de alocação na parte de pessoas. Tem a meta ali para todos os meses, que é 90%. E em azul consegue ver o quanto está longe, é bem visual, assim, consegue ver o quanto ficou longe, quanto passou, o quanto está perto dessa meta. E também a pesquisa de clima, que é um indicador de clima organizacional. Normalmente são metas de 1 a 5, que não são exatamente metas, as notas são de 1 a 5 e não tem exatamente metas, né? É mais assim a comparação com o mês anterior. Então, ele é dividido por áreas, área gestão, ambiente, relacionamento, desenvolvimento e Covid. E essas áreas vão ter uma média de várias perguntas que são específicas de cada área. E depois vai fazer uma média de todas as perguntas e ver qual vai ser a média para gestão, para ambiente, comparar com o mês passado. Então, se foi acima do mês passado, é um bom indicador de que está melhorando. Se estiver abaixo, é um problema, a gente tem que avaliar por que piorou. E, enfim, dá para tomar essas decisões. E até comentar que a gente adicionou essa parte do Covid-19 esse ano, porque antes era mais a parte de ambiente, como é que era o ambiente na salinha, como as pessoas sentiam, se achavam que o ambiente estava bom para trabalhar e tudo mais. Como agora não se aplica tanto, foi adicionada essa parte do Covid para ver como as pessoas estão se sentindo em casa, estão se sentindo produtivas, como é que está o ambiente de trabalho, que está sendo eficaz, estão se desenvolvendo durante a pandemia dentro da IPR, então toda essa avaliação que é muito importante também. Então, por fim, mais dentro assim, das equipes da IPR, cada equipe de projeto, a gente também tem os informativos semanais e o NPS interno. Sobre os informativos semanais, eles são compartilhados com toda a empresa. Toda segunda-feira é enviado e-mails com os informativos semanais de todos os projetos. E ele tem muito essa questão da transparência, então, também, né, porque consegue ver como é que está cada projeto, de cada equipe. E também tem muito a ver com a questão da biópsia e necrópsia que eu falei lá no início, que tu consegue ver todas as etapas, como é que elas estão indo. Então, se começar a dar um problema em alguma etapa, consegue já avaliar, não estou conseguindo bater a meta de tal etapa, tu consegue já avaliar, ver o que está dando errado e tomar providências, para não chegar só no fim do projeto e estar um caos e não ter mais como consertar. Além disso, ele tem essa barrinha, não pode voltar, ele tem essa barrinha vermelha que mostra o acompanhamento do projeto, se está adiantado, se está atrasado. Tem aquela questão dos feedbacks também, que o Otávio comentou, o 180 e o 360, todo mundo consegue ver se a equipe já fez esses feedbacks e acompanhar. E as perguntinhas aqui embaixo, que são muito importantes para a empresa toda saber o que está acontecendo no projeto, o que fizeram, quais foram as lições que aprenderam, que ser compartilhadas com todo mundo, e principalmente se precisam de ajuda. Então, se está tendo algum problema, todo mundo consegue ajudar a melhorar a situação. E, por fim, agora é o NPS interno, né? A gente tem o NPS do cliente, que é estabelecido lá pela BJ, mas também tem o nosso NPS interno, um feedback de avaliação interna, uma nota final dos membros em relação ao projeto realizado. Então, assim que ele acaba, os membros fazem essa avaliação de como eles se sentiram no projeto, se sentiram capacitados. É muito interligado também ao planejamento estratégico, porque um dos objetivos da EPR, o principal objetivo da EPR é capacitar os membros. Então, esse NPS ele avalia justamente isso, se a gente está chegando nesse objetivo, se os projetos estão sendo bons para os membros. Então, pessoal, em suma, aqui, se nós temos engajamento coletivo, né, se todos os membros da empresa se sentem responsáveis pelos resultados, se nós temos metas específicas e realistas, se a gente consegue monitorar eficientemente essas metas, nós temos tudo para ter uma baita gestão de resultados. Então, é isso. Muito obrigado. E se tiverem perguntas ou quiserem falar também, conseguem pensar em alguma aplicação, podem falar aí também.
senão... Pessoal, eu mandei ali no chat o link da pesquisa de satisfação, né? É muito importante saber a opinião de vocês para as capacitações, como vocês estão achando. Então, por favor, quem puder já responder, te agradece. Ali o Odorize mandou, parabéns, pessoal. Bom, mas no mais é isso, né, pessoal? Não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma dor que sente na Jota, que talvez possa aplicar algo que aprendeu aqui hoje. Vocês podem comentar também. Lembrando, sexta-feira nós temos mais capacitação, modelos de excelência em gestão. Vai ser com convidados da 45, né, uma empresa sênior, trabalha bastante nesse assunto. Então, o pessoal bem capacitado vai estar fazendo uma apresentação para a gente. São todos convidados. Era isso, pessoal. E guardamos vocês na sexta-feira, então. Certo, pessoal. Obrigada a todo mundo pela atenção.